Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para a resolução da UFISC 2022, questãozinha 33. Na verdade, a gente tem esse texto enorme, cheio de detalhes, tá? Para a questão 33 e 34. Cara, como tenho feito aqui, as questões da UFISC normalmente muito puxadas, ok? Como essa aí, porra, podemos dizer que o cara que fez, meu irmão, tava com Cristo no coração, não. Mas eu não posso, de maneira alguma, criticar essa questão. Questão muito boa, muito bonitona. Vai fazer com que a gente, cara, revise não só a genética molecular, mas a mendeliana também. Meu irmão, tem de tudo mais um pouco nessa questão. Beleza? Então vou fazer com calma, vou ampliando, vou pegando os textos. Rola interpretação de texto aí também. Então a gente tem que estar bem ligado aí em detalhes que tem no texto. Cara, uma correção bem minuciosa, que provavelmente vai demorar um tempinho, e por isso que aí no texto, galera, eu vou botar aqui, ó, né, os minutos para cada afirmativa, ok? E assim você pode ir direto ao ponto aí no que você realmente ficou com dificuldade nessa questão. Ou caso tenha, né, queira fazer essa revisão toda, porque se lembra que eu vou fazendo sempre uma revisão em cima da questão, ok? Assista o vídeo todo, beleza? Vamos com tudo. E se inscreva no canal, galera, que esse trabalhão aqui, né, rola a motivação é quando vocês se inscrevem, vocês deem um like, mandem um comentário, né, elogio, ou até mesmo uma crítica aí construtiva, né? A gente que está iniciando o trabalho agora é sempre bom ter um toquinho aí da galera, o que vocês preferem, o que vocês acham que vale a pena aí nessa resolução de questão, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Como eu falei, cara, organizei aqui uma apresentação de slides para vocês, tá? Pra gente, cara, a gente ler o texto e a gente vai ter novamente esses fragmentos importantes do texto né, ao longo da apresentação, para que para cada afirmativa a gente possa, né, realmente voltar ao ponto e trazer o que for mais importante desse textão aí para vocês na resolução de cada uma das afirmativas. Beleza? Então o cara diz o seguinte, ó, que a fibrose cística é uma doença autossômica recessiva, já nos deu a pista aqui, causada por um defeito numa proteína de canal que normalmente transporta íons de cloro, apresentando uma ampla expressão fenotípica. Olha essa ideia aqui, ó, ampla expressão fenotípica, conforme se vê no esquema abaixo. A confirmação do diagnóstico por meio de exames moleculares é dificultada devido à existência de mais de 1000 mutações no gene CFTR, localizado no cromossomo 7. Então, a gente vai falar aqui, ó, de 1000 mutações, tá, que estão localizadas no cromossomo 7, com 27 exons, responsáveis pela expressão da proteína funcional. A proteína funcional, ó, ela tem 1480 aminoácidos. Normalmente, os testes de mutação partem da investigação de mutações comuns, ok? Então, os testes estão direcionados às mutações comuns, ou seja, mais frequentes, dispondo de vários kits comerciais. Por não existir uma cobertura total das mutações nesses kits, os testes comerciais podem obter resultados falsos negativos. Beleza. Aí ele me dá esse esqueminha aqui, bacana, ó, repara que o genótipo, né, vindo para o lado de cá, presença de um ou dois alelos, proteína funcional e indivíduo saudável. Então, já, né, juntando aqui com as informações do texto, ele está, né, reafirmando aqui que essa herança ela é o quê? Ela é, né, uma herança autossômica recessiva, porque quando o cara é azão, azinho, ó, presença de um ou dois alelos, né, o cara vai ser saudável. E quando for, ó, com a presença de dois mutantes, ou seja, azinho, que é o conceito de recessividade, a doença, né, a herança manifesta somente em dose dupla, né, a proteína está alterada e o indivíduo afetado. Só que aí está um detalhe importante para uma das afirmativas. Olha a quantidade, ok, de probleminhas que esse rapaz pode ter na vida dele. Ó. São as expressões fenotípicas, as mais variadas possíveis, beleza? Ó, infecção e lesão pulmonar, obstrução intestinal distal, enfim, várias, beleza? Exatamente quais aqui não vai fazer diferença, mas é importante saber que a partir desse genótipo
temos inúmeras expressões fenotípicas. Beleza? Show de bola. Estudo de caso. Aí ele me dá um caso ainda, que a gente vai ter que juntar informações do que está rolando no caso, né? E essas características gerais que ele me deu. Um diagnóstico clínico de fibrose cística foi sugerido para Ana Vitória, filha de pais sem essa doença, então pais normais, e sem histórico familiar. O DNA de Ana Vitória foi investigado inicialmente por meio de um kit comercial, ok? Que ele já tinha mais ou menos comunicado aqui em cima como é que ele funcionava. O resultado mostrou que a menina tinha uma deleção no exon 10 do cromossomo de origem paterna, ok? Ele me deu até aqui, né, o código e tudo mais, que significa deleção do aminoácido fenilalanina na posição 508 da proteína P, beleza? Esse teste revelou que Ana Maria, então no primeiro teste, ele afirmou que Ana Maria era heterozigota. Agora, porém, vou lançar até uma outra cor, uma análise adicional. Então, o maluco ficou ainda, né, meio que desconfiado e fizeram uma análise adicional, onde foi detectada uma outra mutação, localizado no exon 3 do cromossomo de origem materna. Então, esse aqui, de origem materna, tá? Então, significa que no nucleotídeo 368, o nucleotídeo G é trocado por um A no DNA complementar, confirmando seu genótipo recessivo. Beleza? Então, essa é a leitura que a gente tem. Maravilha? Então, galera, vamos lá? Vamos para as afirmativas? Vamos com calma. Se tiver que voltar no texto, eu vou voltar para, né, reafirmar algo que seja importante dentro das alternativas. Sem pressa, sem correria. Importantíssima a leitura dessa questão que vai fazer vocês entenderem, até síntese de proteína tem aqui na jogada. Beleza? Então, a primeira relação que é um conceito da genética, né? Sobre herança genética e o estudo de caso, é correto afirmar que 1. Os efeitos da fibrose cística são pleiotrópicos, tá? Então ele está falando de pleiotropia. O que caracteriza a pleiotropia? Normalmente, pleiotropia é visto quando vocês estão trabalhando lá a primeira lei de Mendel, que aí vocês falam do pelo do rato, e aquele rato que surge em homozigose, ok, dominante, ele acaba, né, nascendo, né, na verdade ele já morre na barriga da mames, beleza? Ou seja, um gene letal. E aí você está falando para o mesmo par, a cor do pelo e letalidade, duas características, tá? Para o mesmo gene. Só que aqui, filhão, não são duas, são muitas expressões, ok? Para um mesmo par, né, de genes alelos azinho. Beleza? Então foi aquilo que a gente falou. Aqui, meu irmão, temos muitas expressões distintas para o mesmo par, ou seja, né? Sim, estamos falando de pleiotropia. Esse é o conceito de pleiotropia. Então, 1 está correto, ok? Então, efeitos da fibrose cística são pleiotrópicos? Sim. Beleza? Para um mesmo par, temos inúmeras expressões fenotípicas. 2. Possivelmente, outros membros da família paterna, além do pai de Ana Maria, estou dando nome para a mulher, mudando o nome da mulher aqui. A questão é tão grande que eu estou mudando o nome da mulher. Ana Vitória tem um genótipo heterozigoto, pois o alelo recessivo é resultante de uma mutação comum. Então, galera, dentro da primeira parte, né, que ele diz que o DNA de Ana Maria foi investigado inicialmente por um meio de um kit comercial e foi identificado. Sim, aí vem a interpretação de texto. A gente está trabalhando com as ideias mais comuns, ok? Né, no caso para fibrose cística. Então, eu poderia sim dizer que pode ter outros, né, heterozigóticos na família, já que ele está tratando aqui de uma mutação comum, beleza? Então, essa 2 foi interpretação de texto. Beleza? Nada além disso. Então a 2 está correta também. Maravilha? E aí vem a 4. A probabilidade de ter um descendente com fibrose cística é maior em cruzamentos consanguíneos na família materna do que na família paterna. Cara, na ideia,
como ele colocou aqui, ó, né, o que foi investigado inicialmente, ó, foi, né, aqui, ó, o resultado mostrou uma menina que tinha uma deleção no exon 10 do cromossomo de origem paterna. Então, a paterna está muito mais relacionado, né, às causas mais comuns, né, as mutações mais comuns, do que na parte materna. Então, essa também é a interpretação, e essa aqui não ficou legal, porque está dizendo que a materna, que precisou de um adicional, um teste adicional, ó, ele usa esse termo aqui, ó, né? Quer ver? Ó? Porém, após uma análise adicional que foi detectada a mãe. Ou seja, essa mutação da mãe não está dentro dos parâmetros para serem encontrados aí no teste convencional, no teste mais comum. Beleza? Então teríamos que pensar no inverso. Beleza? Tranquilo? Então a 4 está fora. Bom, aí vem a 8. A probabilidade de um irmão de Ana Vitória sem fibrose cística ter um alelo mutante é de 75%. Vamos ver? Então, estou falando aqui de Ana Vitória, né? Não é Ana Maria, já consertei o nome, tá? Que tem os pais, tá? E esse irmão aqui que foi considerado. Vou botar aqui os pais de Ana Maria. E aí, o que acontece, galera? O que foi dito, ó, que os pais não têm a doença, então eles têm pelo menos um azão e um azão, ok? E o que acontece? Aí que vem uma leitura importante aqui, ó. Ana Maria, num primeiro momento, ok? Ela só identificou a deleção no exon 10 de origem paterna, ok? E aí ela foi classificada como heterozigota. Isso na primeira leitura, ó. Ela foi, né, classificada como heterozigota. Porém, após uma análise adicional, foi detectada outra mutação localizada no exon 3, do cromossomo de origem materna. Então, um de origem paterna, outro de origem materna. Então, ele está afirmando que veio um mutante do pai e um mutante da mãe. Foi quando Ana Maria, cara, estou com Ana Maria na cabeça, para Ana Vitória, né, acabou o que, gente? Sendo, né, classificada como um genótipo recessivo. Ó. Então, filhão, Ana, vou chamar só de Ana para não confundir mais. É azinho, azinho. Maravilha? E aí, galera, a probabilidade de um irmão, ele já falou do sexo do irmão, tá? De Ana Maria sem fibrose cística ter um alelo mutante é de 75%. Vamos ver os pais aqui, ó, de Ana e desse rapaz aí. Então, genótipos dos pais, azão, azinho, azão, azinho. Quais gametas que eles produzem? Azão e azinho, azão e azinho. Então, tanto Ana quanto os irmãos possíveis aí podem ter quais genótipos? Ou azão, azão, ou azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho e azinho, 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 azinho. Só que olha o que ele falou, gente. Olha como que ele afirmou aqui. Vocês precisam ter muito cuidado, tá? A probabilidade de um irmão sem fibrose cística. Então a gente já está afirmando que estamos trabalhando, ó, nesses três casos, ok? Então são os três possíveis aqui que estão no nosso cálculo, beleza? E aí ter um alelo mutante, então ter um alelo mutante entre esses três são 2 dos 3 possíveis, beleza? Então a gente teria que considerar aqui, ó, 2/3, beleza? E isso não dá 75%, nem aqui, nem na China. Beleza? Tranquilo, gente? Então tá errada a 8 também. Maravilha. Seguindo o fluxo, a 16. A 16 vem aí com um conceito razoável, né, de síntese de proteína, um pouquinho aí né, de entendimento do que né, é cada aminoácido, enfim. Né, o cara disse que no 16 o gene CFTR possui um total de 4.400 nucleotídeos de DNA genômico. E aí, galera, que tá o grande drama dessa brincadeira, tá? Por quê? Vamos pegar o cromossomo 7 aqui, tá? Então, a gente está falando do cromossomo 7, é esse cromossomo aqui bonitão, essa molecona de DNA, beleza? Pronto, então tá aqui. E aí, gente, vamos caracterizar aqui, tá? Que ele está falando, ó,
do gene CFTR. Então, o gene CFTR ele vai ser esse fragmentozinho aqui que a gente está brincando. Show? Maravilha. Então, esse genezinho aqui, né, o gene CFTR. Tá? Lembra que gene é um fragmento do DNA. Então, aí ele fala o seguinte, ó, com 27 exons responsáveis pela expressão da proteína funcional e com 1480 aminoácidos. Olha o drama. Lembra que quando a gente faz a síntese de proteína, ok? A gente vai ter a formação de um pré-RNA, ok? E neste pré-RNA a gente tem introns e exons. Os introns são retirados, correto? Então vamos caracterizar a saída dos introns. Maravilha. E a manutenção dos exons. Então o que ficou em verdinho é o exon. Lembra que esse fenômeno, esse mecanismo de retirada dos introns e manutenção dos exons chamamos de splicing. Beleza? E aí, olha a safadeza do menino. Ele disse que já o RNA mensageiro aqui vai acabar caracterizando uma proteína funcional com 1480 aminoácidos. Aí que está o grande lance. Se você pegar os 1480, lembrando que para cada aminoácido a gente precisa de 3 nucleotídeos, ok? Então, para cada um aminoácido, a gente precisa de 3 nucleotídeos, ok? Então, qual é a brincadeira? Eu teria que multiplicar isso aqui por 3. Só que isso aqui vai dar quanto? 4.440. Mó vontade de dizer que está certo. Só que aí você tem que lembrar o seguinte, que o gene, o que está no DNA, além dos exons, possuem os introns que foram retirados. Então a gente tem aqui mais os introns para serem considerados na contagem, o que ele não colocou. Por isso que a 16 está errado. Beleza? Maldade essa, né, galera? Isso aqui não tá de Deus, não. Beleza? Tranquilo? E aí vem a 32, que ele diz o seguinte no 32, ó. A mutação detectada no exon 3 é frequente na população. Galera, mais uma interpretação de texto. Esse aqui, ó, né, localizado no exon 3 aqui, ó, no texto, é a ideia da análise adicional, ou seja, não está entre os comuns, beleza? Então, você não pode dizer que é frequente na população, tá? Então, essa aqui a gente poderia também tirar. E na 64, no teste molecular com o kit comercial, que é aquele, né, dos mais comuns, utilizado no caso de Ana Maria Vitória, eu vou chamar ela de Ana Maria Vitória, é investigada apenas parte do DNA presente no cromossomo 7. Tá certo, né? Aproveitando esse desenho que a gente fez aqui, ó, o cromossomo 7 e o gene SFTR. S não, né? CFTR. CFTR, né, é um fragmento do DNA, no caso do cromossomo 7. Né? Então, no teste molecular com kit comercial, utilizado no caso de Ana Vitória, lembrando que esse aqui foi feito e identificou, né, o gene, né, originado do pai, né, e é investigar apenas parte do DNA presente no cromossomo 7. Então tá bacana. 64 tá legal. Então, nessa questão, gente, ficou certa a 1, a 2 e a 64. Vulgo somatório me deu 67. E aí, galera? Difícil, hein? Difícil demais essa questãozinha, mas muito boa. Nada foge o entendimento de vocês do ensino médio, nada. Mas o cara botou aí um bom texto, a gente tem que dar parabéns para esse cara, pro cara que fez essa questãozinha muito boa, tá? Muito boa, questão inteligente demais, tá? Puxa bastante o nível, beleza? Fazendo um comparativo com o Enem, com provas aqui do Rio de Janeiro, no caso da UERJ, cara, dificilmente a gente tem provas nesse nível de especificidade, tá? Então você tinha que ficar muito ligado, muito atento a todas as informações, ok? Então vamos com tudo. Espero vocês aí na questão 34 para a gente também fazer a análise bem completa. Valeu? Até a próxima!